Boa noite, boa noite. Salve Paulo, salve Ricardo. Galera entrando aí. Luciana. Pô, que da hora, a galera entrando tudo ao mesmo tempo. Lígia, oi Lígia. Oi Bianca. Marcos, bem-vindos todos. Ó, agora são exatamente 9 horas. Vamos esperar até as 9h03, 3 minutinhos para dar tempo do pessoal entrar. E aí a gente começa a falar do nosso tema de hoje. Hoje eu vou falar uma coisa, vou contar uma novidade, na verdade, para vocês, que me empolga muito. Se é que a gente pode se empolgar nos tempos atuais, mas isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Por enquanto a gente espera o pessoal terminar de entrar, me responde aí se vocês estão me ouvindo bem, se a luz está atrapalhando, se vocês querem que apague alguma luz. Vê aí, deixa eu ver se eu virar pro lado de cá se melhora. Eu acho que melhora, né? Tinha uma luz muito na frente aí. Vou vir um pouco mais pra cá, assim, ó. Pronto. Assim não fica nenhuma luz estourada. Beleza, então vocês estão me ouvindo? Tudo perfeito. A Pamela, a Mari, o Eduardo, que da hora. E aí, Denner? Legal, legal. É a primeira vez que a gente faz, ou que eu particularmente faço uma live assim, conversando aqui pelo Instagram da galeria. E tava na expectativa, viu? Eu tô acostumado a fazer, mas a gente fica meio... É bom esse sentimento de nervoso, assim. Isso aí, vai dar certo. Vamos esperar só mais os 2 minutinhos que a gente prometeu pra galera entrar. Tem mais gente entrando aí. E aí a gente já começa. O tema de hoje vai ser o mundo da arte na era digital. A gente tinha pensado em começar essa série de lives com outro tema, mas foi muito propício, né, o momento até para a gente inverter o tema e começar com esse lance da era digital. Eu acho que eu tenho alguma experiência aqui para contribuir com vocês e eu vou explicar de onde vem, né, esse conhecimento. Poucas pessoas sabem, mas eu tenho também um outro negócio que mexe especificamente com digital. Então, eu acho que vai ser muito útil para quem é artista, que está aqui, que, enfim, quer ter algumas ideias de como se articular, de como trabalhar essa parte digital. Mesmo para galerias, né, a gente vai falar um pouco sobre como a OMA se organiza. Então a Bianca também está aí, tem uma galera que também é do circuito que trabalha formalmente com arte, então também tem umas ideias talvez interessantes, e a ideia é isso, é compartilhar e somar para ver se a gente consegue construir um futuro diferente. Beleza, 9h03 é o horário combinado, vamos começar. O tema da live de hoje é o mundo da arte na era digital. Por trás desse nome bonito, né, imponente, eu quero falar como que a galeria se organiza e dar algumas dicas para artistas também que me seguem ou que seguem aqui o perfil da galeria. Eu acho que tem muito mais artista, até se a galera puder comentar aí, sou artista ou trabalho no circuito, enfim, qual a relação que tem com esse circuito. Porque aí eu posso orientar as respostas ou algum comentário especificamente para vocês. Então vão comentando aí se são artistas, se são colecionadores, enfim, o que é. E aí eu preparei um material, eu vou estar olhando aqui talvez um pouco para a direita em alguns momentos, porque, enfim, eu escrevi aqui um pouco do que eu quero falar. Começando pela novidade desse digital, vamos dizer assim, né, que eu queria contar para vocês, desde uns 3, 4 anos mais ou menos, eu estudo junto com um amigo como que funciona a organização das pessoas, né, nesse mundo das redes sociais. O que torna uma pessoa uma
uma referência em algum tema, né? O que torna uma pessoa um influenciador, como que essa pessoa se articula, como que essa pessoa se projeta até esse lugar. Então, durante muito tempo, eu e esse colega, a gente ficou estudando isso, porque não dá para dizer não dá para negar que a arte que o digital é o futuro, né? Não dá para dizer que é o futuro, já é o presente, a gente já está vivendo isso. E aí a gente conseguiu entender alguns fatores que tornavam uma pessoa uma autoridade na internet, e que a partir de tornar uma autoridade na internet, você gera demanda para consumir o conteúdo dessa pessoa e assim por diante. E aí o eixo central, vamos dizer assim, que a gente percebe é que na internet você precisa gerar um conteúdo de valor para sua audiência. Parece muito óbvio isso que eu vou falar. E na verdade é cheio de obviedades esse bate-papo aqui, tá? O que significa gerar um conteúdo de valor para sua audiência? Eu perguntei agora para vocês aqui, por exemplo, qual que era o perfil de vocês. Então tem lá, a Pamela falou que é artista, o Marga falou que é artista, o Tom falou que é formado em artes, mas pretende seguir na área da curadoria. Tem mais artistas, tem colecionadores. Quer dizer, a gente tem uma série de perfis diferentes aqui dentro dessa live, por exemplo, que é só uma amostragem do que segue a OMA. Então, se eu virar, por exemplo, para um colecionador e começar a passar um conteúdo que serve para um artista, se torna desinteressante. Se eu passar para um artista um conteúdo que serve para um curador, se torna desinteressante. Ou seja, o primeiro passo para a gente entender o que é um conteúdo de valor, para a gente passar para essa audiência, é a gente entender quem são os avatares, entender quem são as pessoas que estão por trás das nossas redes sociais. E aí você moldar o seu conteúdo, moldar o que você produz, né, de conhecimento para cada tipo de avatar diferente. E aí a gente fala de ter, por exemplo, editorias específicas. Com tal editoria eu converso com colecionadores, com tal editoria eu converso com curadores, com tal editoria eu converso com artistas e assim por diante. Porque cada tema interessa a uma pessoa diferente. O segundo ponto fundamental, então o primeiro ponto que eu falei aqui, e depois no final eu vou abrir para pergunta e resposta, tá? Então aqui mesmo dentro da live tem uma caixinha, provavelmente na live de vocês embaixo deve ter um quadradinho com uma interrogação. Se você clica nesse quadradinho você consegue escrever uma pergunta e aí depois eu consigo responder a sua pergunta para todas as pessoas que estão assistindo simultâneas. Então a primeira coisa que a gente falou aqui foi sobre o conteúdo de valor. E aí dentro do conteúdo de valor tem a questão dos vários avatares, né? De quem são as pessoas que estão por trás da sua audiência. E aí você produzir um conteúdo direcionado para essas pessoas. A segunda coisa que eu queria falar, que é muito fundamental, e acho que essa vai ser uma coisa interessante tanto para artistas quanto para o pessoal que trabalha na área e que está aqui assistindo. Aliás, eu queria fazer um pedido para vocês. Se vocês acharem de alguma forma que esse conteúdo está valendo, enfim, servindo de alguma forma para vocês, em algum lugarzinho aí tem um aviãozinho. Aliás, do lado da pergunta tem um aviãozinho. Manda esse aviãozinho para outros artistas, para outras pessoas do circuito que talvez se interessem também por esse tipo de conteúdo. Principalmente porque a gente está num momento agora onde o digital se faz tão necessário, se faz tão, tão urgente. E esse tema que eu vou começar agora, depois de tomar um gole de água, eu acho que é de interesse geral. A gente hoje está num meio onde o digital ele se desdobra em diversas facetas, né? Você tem aí Twitter, você tem Instagram, você tem YouTube, você tem LinkedIn, você tem TikTok, você tem Facebook, você tem ainda o Snapchat, não sei quem usa. E o que é interessante vocês observarem? Cada rede social ela tem um perfil específico.
Então, na mesma linha de você gerar o conteúdo de valor para o seu avatar e cada avatar requer uma atenção diferente, quando você vai gerar um conteúdo, né, nessa era digital para as diversas redes que existem, você precisa se atentar ao modo como cada rede se comporta. O que quer dizer isso? Por exemplo, enquanto eu vou falando, eu queria que vocês comentassem aqui qual redes sociais que vocês usam mais. Se é o Twitter, se é o Instagram, se é o YouTube, se é o Facebook, enfim, porque a gente pode se desdobrar um pouco mais em cima de cada uma delas. E na verdade para mim também vale como percepção se a galera aqui usa mais isso ou aquilo. Como que a gente consegue tornar uma parada de geração de conteúdo, né, um trabalho de geração de conteúdo mais orgânico? Você tem que pegar a rede social onde você se sente mais confortável e vamos dizer, eu vou usar o exemplo do YouTube, por exemplo. O YouTube é uma rede social onde você tem um relacionamento com a sua audiência de uma forma mais linear, de uma forma mais contínua. O que significa que o conteúdo que você põe lá, ele gera uma consciência maior do produto que você está usando, que você está, enfim, trocando com a sua audiência. A partir do seu YouTube, que tem essa característica de geração de um relacionamento de valor, né, de um relacionamento mais duradouro, você pode pegar esse mesmo conteúdo, por exemplo, e editar ele de uma forma diferente, editar ele em pílulas, vamos dizer assim, e soltar essas pílulas dentro do Instagram, que tem um comportamento muito mais de engajamento do que de geração de consciência. Uma foto no Instagram, uma foto no feed, ou um vídeo de 1 minuto, sei lá o que for, ele não gera consciência de produto nenhum. Ele só é um convite para você partir para drogas maiores, manja? Como a gente brinca. Então, se você tem a percepção disso, você não vai tentar formatar um conteúdo denso para passar dentro do Instagram. Você vai pegar esse conteúdo denso que estava, por exemplo, no seu YouTube e vai picotar ele de formas diferentes e passar dentro do seu Instagram para gerar engajamento com a sua rede, para gerar relacionamento com a sua rede. Curtida, compartilhamento, comentário, sei lá, seja lá qual for o tipo de relacionamento. Tem vários tipos de relacionamento dentro do Instagram. E o mesmo formato que você criou, por exemplo, no Instagram, através de pílulas, sejam elas fotos ou sejam elas áudios, você pode reeditá-los, por exemplo, para você postar dentro de um Facebook, que tem uma audiência que tende a ser ligeiramente mais velha, né? Atualmente, a audiência do Facebook ela é ligeiramente mais velha do que a audiência do Instagram. Então, por exemplo, você vê aqui a galera respondendo Insta, Face, YouTube, Instagram, uso mais Instagram, Instagram, YouTube, Instagram e WhatsApp. Muito bom, ó. A Patrícia falou do WhatsApp. Às vezes as pessoas não estavam nem pensando no WhatsApp. Qual que é o comportamento, por exemplo, do WhatsApp? Não adianta você pôr um vídeo, eu falo pra caramba, né? Eu vou tentar falar menos palavrão nessa live, mas eu falo pra caramba e às vezes eu vou mandar um áudio pro pessoal do trabalho, ou seja lá o que for, o pessoal brinca que eu mando podcast, que eu não mando áudio, que eu mando podcast. Por quê? Qual que é o comportamento do WhatsApp? O WhatsApp tem que ser uma nota rápida, o WhatsApp tem que ser uma chamada rápida, o WhatsApp não dá para mandar um vídeo de 18 minutos pelo WhatsApp, não dá para mandar um áudio de 9 minutos pelo WhatsApp. O WhatsApp é para você fazer aquela chamada, quase que como um Twitter, para você fazer aquela chamada rápida para a pessoa ir para um outro lugar, por exemplo. Você faz uma chamada no WhatsApp para a pessoa ir, por exemplo, para um YouTube. Você faz uma chamada no WhatsApp, por exemplo, para a pessoa ler um artigo seu em outro lugar. Tem uma pergunta aqui interessante que o Daniel fez. Essa densidade pode ser gerada pelo IGTV?
Há estudos, Daniel, que mostram que o IGTV tá flopando um pouco. Ele não tá conectando com o pessoal. Por quê? O modo que as pessoas se habituaram a ver Instagram é assim, né? É passando para cima ou passando para os lados. Então as pessoas não estão acostumadas a entrar em alguma coisa e assistir uma hora, entrar em outra coisa e assistir uma hora. Esse perfil é para você ver dentro do YouTube. E tem várias coisas que não são conscientes, que não estão no campo racional, que fazem a gente atuar assim com as redes sociais. Por exemplo, a tela do Instagram, ela é assim. Então é uma tela que a gente não está acostumado a sentar e se deliciar. A gente está acostumado a se deliciar com uma tela assim. Assistir um filme é sempre na horizontal, assistir uma série, assistir o que for. Então isso às vezes fica no inconsciente. Porque vou falar um absurdo aqui, você assiste o Instagram de pé. E não é uma posição confortável. Então, mais do que você lutar com a rede social para transformar ela no que você quer, você tem que transformar o seu conteúdo no que a rede social nasceu para ser. Então, isso é um pouco do comportamento. A gente falou aqui do YouTube, falou aqui do Instagram, já emendou um pouco do IGTV. O IGTV ele tá tentando ocupar um lugar do YouTube. Lembra que o YouTube é de um dono, que é o Google, e o Instagram é de outro dono, que é o Facebook. Então, né, tem uma competição aqui. Talvez o IGTV está tentando tomar um pouco desse lugar do Google. A gente falou aqui um pouco do WhatsApp. E aí, emendando com o WhatsApp, a gente pode falar do Twitter. O Twitter, já por definição, ele tem uma quantidade limitada de caracteres. Porra, não dá para você mandar no Twitter uma coisa densa, um artigo, um trabalho acadêmico. Não é o perfil dessa rede social. O Twitter, ele é um perfil de muito mais velocidade, até mais velocidade, por exemplo, do que um Instagram, que é uma coisa de instante. Mas é uma coisa que você delicia a imagem por um instante, que você aproveita a imagem por um instante. Que mais? Falamos aqui de YouTube, falamos aqui um pouquinho, né, de Instagram, falamos um pouco de WhatsApp, de Twitter, Facebook, falamos também que tem esse perfil um pouco mais velho, vamos dizer assim, né, esse perfil um pouco mais conservador para ver algum tipo de trabalho. Outra rede social, por exemplo, que vale a pena a gente começar a ficar de olho é o TikTok, por exemplo. É uma rede social, aliás, tudo que vem da China, piada pronta, né? Mas tudo que vem da China, vale a pena a gente prestar mais atenção. E o TikTok está vindo com muita força, mais do que isso, está vindo com uma geração inteira de pessoas que estão aprendendo a consumir o conteúdo de uma forma diferente. Então, se a gente não aprender a pôr o nosso conteúdo no formato, por exemplo, de um TikTok, a gente está deixando de lado alguma coisa, né? A gente está deixando de lado um filão, uma fatia muito importante que a gente deve ter atenção. Aí a Marga fez um comentário aqui sobre o podcast. Quero fazer podcast para o Spotify. O Spotify, ele é só um agregador, né? Você tem o Deezer, tem SoundCloud, tem o próprio Spotify, tem vários outros agregadores de podcasts que você pode, o mesmo conteúdo produzido, você pode distribuir nessas várias plataformas. Por exemplo, lembra do vídeo denso que a gente produziu lá para o YouTube, que a gente falou, fazer um vídeo de 10, 15, 20, 30 minutos, sei lá, uma hora, o que for. Se você produzir o seu conteúdo do YouTube já pensando que ele possa virar um podcast, ou seja, você cuida assim da imagem, do que está sendo filmado e mostrado ali naquela tela horizontal, mas você cuida muito da edição de áudio e o mesmo conteúdo que você criou para o YouTube você pode capotar para um podcast. E aí você alimentar também essa rede social, alimentar também esse conteúdo. E não adianta a gente lutar contra, tá? Tem gente que gosta de consumir conteúdo no YouTube e vai assistir o YouTube. E o cara que consumiu o conteúdo no YouTube, muito provavelmente ele não vai consumir o mesmo conteúdo no podcast. Mas o cara que produz o podcast, ele muito provavelmente não vai consumir o conteúdo no YouTube ou no Instagram. Quer dizer,
a gente, enquanto produtor de conteúdo, e o artista é um produtor de conteúdo, a galeria é um produtor de conteúdo, a gente, se quiser, lógico, ninguém é obrigado a nada, precisa se preocupar em transformar esse conteúdo para os vários tipos diferentes de mídias, né? E olha que interessante, a gente até agora, aqui batendo papo, a gente só produziu um vídeo para o YouTube. E esse vídeo para o YouTube virou conteúdo para o Instagram, esse vídeo para o YouTube virou conteúdo para o Facebook, esse vídeo do YouTube virou conteúdo para podcast, esse vídeo do YouTube pode virar conteúdo para para um Twitter, por exemplo. Quer dizer, se a gente tem a criação do conteúdo orientada para o que você quer, para onde você quer escoar a produção do conteúdo, você consegue produzir com muito mais inteligência, com muito mais eficácia e, enfim, ser muito mais efetivo lá na comunicação, seja do seu trabalho, se você é artista, seja da sua galeria, se você é galerista, seja da sua curadoria, se você é curador, se você é um crítico. Quer dizer, esse conteúdo que a gente está batendo papo hoje, ele serve basicamente para todo mundo, né? Ele serve basicamente para todo mundo, enfim, aproveitar e pensar isso aplicado à sua lógica. O que mais? Deixa eu ver o que eu estava pensando aqui. Então eu passei agora, né, dois pontos que são muito, muito relevantes, que é a geração do conteúdo de valor. A gente falou agora uns minutinhos atrás, nos primeiros talvez 5, 10 minutos da live, e agora nos últimos 10 minutos a gente falou sobre ajustar, eu vou até anotar aqui, adequar o conteúdo ao tipo de mídia que você está escoando o seu conteúdo, que é uma coisa que a gente costuma sempre fazer na mão contrária. A gente sempre quer empurrar a goela abaixo aquele conteúdo que não é para Instagram, você quer postar no Instagram. Aquele conteúdo que não é para o YouTube, você quer fazer a galera engolir no YouTube, e assim por diante. Então eu acho que essas duas, né, esses dois pontos fundamentais, eles são pontos que todo mundo que está aqui, se é que tem interesse, de novo, ninguém é obrigado a nada, deveria pensar para gerir o seu conteúdo na era digital, né? E um terceiro ponto de valor que eu trouxe para falar hoje é sobre consistência. Todas as redes sociais, elas têm um interesse, elas ganham dinheiro de alguma forma, né? Já falei qual que é o interesse, que no final das contas é sempre ganhar dinheiro. Deixa eu tomar uma água. Vocês estão com alguma dúvida? Tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, tem algumas perguntas que eu ainda não respondi, eu vou voltar lá e vou responder, tá? Se vocês puderem mandar a pergunta pela caixinha aqui de baixo, do caixinha com a interrogação, depois eu seleciono e aí todas as pessoas podem compartilhar da pergunta que a gente estiver respondendo juntos e tal. Então usem e abusem aí tanto da caixinha e manda o aviãozinho para mais amigo. Muito bem. O terceiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre consistência. Por que consistência? Qual que é o interesse do YouTube, por exemplo, enfim, em ser? Qual é a razão de ser do YouTube? A razão de ser do YouTube é colocar aquelas propagandas no começo, no meio e no final dos vídeos, porque é aí que ele ganha dinheiro. Então, qual que é o interesse do YouTube? Você ter um vídeo que tenha 1 minutinho lá que ele não consegue pôr muita propaganda, ou ter um vídeo de meia hora que ele consegue pôr um monte de propaganda no meio do vídeo? É interessante ter um vídeo com mais propagandas, porque você consegue pôr um monte de vídeo no meio um monte de propaganda no meio do vídeo, ele ganha mais dinheiro. Muito bem. Qual que é o interesse do YouTube, por exemplo, numa pessoa que posta uma vez e some, e uma pessoa que posta toda semana um vídeo por semana? Toda quarta-feira ela posta lá um vídeo por semana, um vídeo por semana, um vídeo por semana. Essa consistência é um dos fatores fundamentais
dos algoritmos. E é por isso, por exemplo, que até hoje eu acho as redes sociais da Oma Galeria medíocres, tá? Eu acho que a gente faz um trabalho medíocre nas redes sociais. Por quê? Porque eu nunca estive preparado como eu tô agora para fazer um trabalho decente nas redes sociais. Então, se eu não era capaz de dar consistência para o trabalho que a gente vai fazer, eu preferia não começar. Por que eu preferia não começar? Porque o meu algoritmo, a minha marca, ela vai ficar com um semblante de inconsistente, com uma relevância baixa, e ela não vai ser entregue para a grande maioria das pessoas que me seguem. Se vocês repararem, faz uma conta aí e eu acho que vai bater. Vocês devem ter, no máximo, quem for muito engajado, deve ter de 4 a 6%, de 4 a 5% de curtidas e lá nas suas postagens. Quem for médio engajado ou pouco engajado, quem for médio engajado vai ter 3 ou 2% de curtida, e quem for pouco engajado vai ter 1 ou menos do que isso. Porque a rede social, ela quer do lado dela as pessoas que produzem conteúdo constantemente. Então, a gente tem que pensar que quando a gente quiser começar uma produção de conteúdo decente, vamos dizer assim, a gente tem que estar preparado para fazer isso com consistência e no formato certo que a rede social pede. Então esses são 3 itens, basicamente, que eu trouxe aqui para bater um papo com vocês, que foi o primeiro sobre geração de conteúdo de valor, o segundo sobre adequação do conteúdo ao tipo de mídia que você está escoando, e o terceiro, a consistência na produção do seu conteúdo. Agora eu vou voltar aqui um pouco e vou responder algumas perguntas que eu passei batido. Vamos lá. Aproveita também quem está por aí para mandar perguntas. Enquanto eu for respondendo uma, talvez se surgirem outras, mandem bala. Então tá aqui, a Bianca. Vídeos de até 15 minutos no IGTV sobre assuntos pontuais, acredito que funcionem. Para um conteúdo mais denso, YouTube. Os dois podem ser complementares. Um não anula o outro, mas não podemos esnobar a audiência do Instagram e a rapidez com que a informação se propaga, sem dúvida. Na verdade, não é um comentário, é uma constatação, não uma pergunta, é uma constatação, e muito bem feita. O Instagram, de fato, ele tem essa questão da velocidade. Então, reter as pessoas no IGTV é um pouco mais difícil. Olha que interessante. Porque o Instagram, ele quer fazer bombar o IGTV, as coisas que você posta no IGTV, elas alcançam mais pessoas do que as coisas que você posta no seu stories normal. Porque é lógico, ele quer que você alcance mais pessoas, ele quer que mais pessoas conheçam aquilo, então ele distribui mais. Mas ainda assim esse esforço parece, e eu vi um reporte ontem sobre o funcionamento do Instagram para negócios, né, que nem é o caso da Oma Galeria, que o IGTV ele não tá colando muito, não tá alavancando. Outra pergunta, o Daniel Rocha: tenho achado o TikTok muito voltado para o humor. De fato, o TikTok, hoje tem essa questão da dança, ele tem essa questão dos memes. Eu mesmo não consumo muito, mas faz todo sentido. Agora, por exemplo, o que a galeria vai fazer, e daqui a pouco vocês vão ver, a gente vai pôr crianças para produzir o nosso conteúdo de TikTok. Não adianta eu, Tomás, barbado, não dá nem pra falar que eu sou barbudo, porque é tudo cheio de falha, né? Mas não adianta eu, Tomás, querer produzir um conteúdo para criança, porque não conecta. Então eu vou chamar crianças para falar com crianças. É um pouco do que a gente falou agora uns minutos atrás. TikTok não é mais voltado para dublagens? Como se encaixar nessa plataforma? Então, Clara, exatamente o que eu comentei. Imagina que as crianças que estão lá dentro, elas podem fazer uma paródia, podem fazer uma encenação, podem fazer uma interpretação do trabalho que está na parede de uma galeria.
Teve uma vez, vou fazer um parênteses aqui muito interessante, essa história é muito legal. Eu fiz um educativo dentro da galeria, eu e a Letícia, que trabalha comigo, né, justamente no educativo da galeria, a gente fez um educativo para um grupo de uns 30 professores, mais ou menos. Quem já foi na galeria sabe que a galeria é pequena e que então 30 pessoas fica ali mais ou menos cheio, né, o nosso espaço expositivo e tal. Imagina todo mundo sentado, cadeira e tal. E aí a gente tava lá 1h30 falando para os professores e tal, não, porque a arte, porque isso, porque aquilo, porque arte e educação, porque tal. E aí era um grupo, todos os 30 professores eram da mesma escola. E aí ao final, assim, a gente tava terminando, puto esforço para, né, passar aquele conteúdo e tal. Aí lá no final, o professor de educação física, que é sempre os professores mais expansivos, né? Ele levanta assim, ele fez assim, pô, Tomás, Letícia, muito legal o que você tá falando, né? Ótimo, adorei tudo até agora. Mas, pô, eu sou professor de educação física, como é que eu vou passar o conteúdo dentro da minha matéria? E a gente estava falando sobre essa transdisciplinaridade da arte, né? De trabalhar a arte em vários momentos da escola e não só no curso de arte, só para fazer a bandeirinha da festa junina. E aí ele levantou essa questão, aí todo mundo já olhou assim e fez, como na educação física, como que a gente vai fazer? Falei, professor, então ótimo. Era uma exposição do Pierino Massenzi, que é um artista concretista. Uma das fases dele é uma fase concreta. Aí eu falei, ótimo, professor, então levanta. Aí tava os 30 sentados. Eu falei, eu vou te dar 2 minutos para você olhar essas obras que estão na parede. E quando eu falar já, você vai ter que fazer um gesto que traduza para você essa exposição, ou uma obra, ou seja lá o que for. E aí, muito bem, quando terminou 1 minuto, ele começou a fazer um gesto assim, sei lá, ele começou a fazer qualquer gesto. Eu falei, ótimo, professor, para aí, continua aí, não para de fazer o gesto. Tinha uma outra professora de educação física, era uma mulher, eu pedi para ela levantar também e começar a fazer um outro gesto que não fosse igual ao primeiro. E ela começou a fazer um outro gesto, contínuo. E aí eu comecei a pedir para outros professores fazerem mais gestos. Cara, imagina isso numa sala de criança. Cada um fazendo um gesto diferente, brincando. A diversão que não vira para eles. Nesse sentido, depois da gente falar dos gestos, eu ainda falei para eles, olha, então agora vocês podem fazer um som. Faz um som que traduza a exposição. E aí um começou a fazer um som repetitivo. Quer dizer, basta um pouco de criatividade nossa, basta um pouco de... Porra, a gente trabalha com o criativo, né? Pra gente transformar o nosso conteúdo sem... como é que fala? Sem subjugar ele, sem destruir ele, né? Transformar ele numa coisa... Me fugiu a palavra agora. Numa coisa vulgar, sem vulgarizar esse conteúdo, mas produzir um conteúdo de valor dentro do TikTok, por exemplo. Que mais? A Oma poderia ter podcast, escutaria com muita alegria. Então, Cristina, vou cobrar os seus plays, tá? Porque a gente tá exatamente agora num momento, e eu consigo falar disso com mais propriedade, porque exatamente agora a gente conseguiu organizar as nossas redes sociais. Então, a partir dessa semana, a gente começa com essa live de quarta-feira, que toda quarta-feira vai ter uma live sobre algum tema, né? Ou seja, tá aí a consistência que eu falei para vocês. Dessas lives, a gente vai recortar elas e distribuir em outros formatos em outras redes sociais. Talvez o som dessa live vai ser escutado como um podcast em algum outro canal, em alguma outra mídia, né, em alguma outra plataforma daqui para frente. E a gente vai começar a produzir conteúdos para o YouTube, conteúdos para o TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, os releases que a gente solta para a imprensa regularmente, eles podem, numa outra formatação, num outro contexto, serem explorados dentro do LinkedIn como um artigo, como um conteúdo autoral. Então, teremos podcast também. O Diego, Diego, que saudade de você, velho. Quanto tempo? Ciclo Domination e Peso Model seguem a linha de disseminar o mesmo conteúdo para diferentes plataformas. Exato, não estou inventando a roda, que nem eu falei para vocês. Eu fiquei estudando esse formato durante muito tempo e aplico numa outra empresa que eu tenho. Então
faz muito sentido, né? Não, de novo, não estou inventando a roda não, eu estou pegando boas práticas, replicando e dividindo com vocês para que vocês absorvam o máximo disso e também pratiquem e repliquem. A B entrou, a Marina entrou, o Laerte... Pô, Laerte, tô barbudo, meu. É o Coronga aí, não posso mais ir no barbeiro, tô barbudo. Quem mais? Diego, YouTube com SEO bem estruturado tem se mostrado uma das plataformas mais importantes. Publicar vídeos sem SEO não vai levar a muita coisa. Faz sentido. Search Engine Optimization. Aí tá numa conversa um pouco mais densa, Diego, mas eu também tenho estudado muito sobre isso e a gente tem feito investimentos altíssimos na ordem de centenas de milhares de reais em YouTube, Facebook, Instagram, por conta dessa outra empresa, e todo esse dinheiro investido ele volta como aprendizado, né? Então, sem dúvida. A Fê Espeda, também adoraria podcast da Oma, então pode esperar, Fê, vou cobrar seu play, 2 plays pelo menos a gente já tem, hein? LinkedIn é ótimo para galerias também, sem dúvida, Bianca. E ninguém explora o LinkedIn direito nesse nosso nicho de arte, nem nós, nem eu, já criei muita coisa, mas nem nós exploramos direito esse LinkedIn ainda. Então vale muito a pena começar. Rede social é aquela coisa, meu. Quem começa antes, chega antes. Você vê grandes youtubers hoje, por exemplo, a Marina. Não sei se a Marina ainda tá aí, mas a Marina tem lá seus 200 e lá vai 1000 seguidores. Pô, ela começou há 7 anos atrás, não começou ontem. Não dá pra você começar ontem e querer ter os 300 mil seguidores que ela tem. É consistência, é tempo. Hoje ela posta lá 3 vídeos por semana. Nessas 2 últimas semanas está postando um vídeo por dia. É muito trabalho por trás. A Clara, para o Instagram você acha que as hashtags funcionam? Além do conteúdo, o que você acha que pode ser utilizado para engajar mais o público? Clara, não tem dica secreta, assim, não tem trick, não tem bypass, não tem nada disso. As hashtags funcionam sim para você ser encontrado pela busca. Mas não adianta pôr aqueles milhares de hashtags como nós já fizemos. Eu já fiz muito disso na galeria. Se vocês entrarem no Instagram da galeria, vocês vão ver que tem várias hashtags. E eu aprendi que isso não é isso que vai fazer a diferença. Vai por mim, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o conteúdo de valor, é adequar o conteúdo que você está fazendo ao tipo de mídia e a consistência. Olha aí, uma dica de quem é profissional. Conteúdo original, talvez eu esteja chamando de conteúdo de valor. Conteúdo original, linguagem autêntica, isso é muito foda. Você não querer imitar o outro, porque tá dando certo no outro, eu vou fazer aqui porque aqui vai dar certo também. Não é por aí. Né? O que serve para um não necessariamente serve para o outro nas redes sociais. As redes sociais é muito tentativa e erro, né? Vamos lá, valeu, Má, valeu pela participação. Produzir textos para plataformas como Medium ou blogs, acho que também é válido. Total, Cristina. Total. O LinkedIn é uma plataforma de disseminação, mas o Medium é outra. Qual mais? O blogs também são diversos. O próprio blog que você tem dentro do seu site também é uma forma de você disseminar conteúdo. Por exemplo, se você tem uma página de venda, nós já tivemos durante muito tempo o Oma Shop. Se você tem um Oma Shop, por exemplo, a Bianca que está aqui, que trabalha com venda de arte também, gerar conteúdo e levar tráfego para o seu site é fundamental para você tentar que as pessoas comprem o seu produto. Deixa eu pegar agora as perguntas que estão nas caixinhas aqui. Hoje com contas já grandes ainda vale começar do zero? AB, sempre vale, meu, sempre vale. De novo, consistência, não significa que você vai alcançar o tamanho que você queira no dia seguinte, em 2 meses, em 1 ano. Mas se você tiver capacidade, consistência para criar um vídeo por dia, por exemplo, num YouTube da vida,
a gente tem casos reais de pessoas que chegam de 0 a 100, 200 mil seguidores em um ano. Mas é porque tem consistência, tem muito trabalho, nada vem de graça. A B também trabalha com isso, ela conhece bem. Que mais? O Tom fez uma pergunta aqui. Ó. Os influenciadores digitais auxiliam no engajamento de novos públicos em uma exposição? Não sei, Tom. Com certeza eles... Olha a minha resposta. Não sei, com certeza. Não sei. Eu acho que eles devem engajar. Mas eu acho que tem outras estratégias melhores. Então, vale a pena a gente ponderar, né, para o seu caso específico, o que vale mais a pena. Mas outros engajadores trazem outros públicos, mas o conteúdo que você está criando, será que esse conteúdo está apropriado? Olha o que a Marina falou agora há pouco, a voz da sabedoria, hein? Anos e anos de conteúdo criado. Será que o conteúdo que eu crio vai servir para os seguidores da Marina, por exemplo? Então o que adianta eu chamar a Marina para vir fazer um post pago dentro da OMA? Eu acredito muito mais em gerar o meu conteúdo num formato tal que eu crio a minha própria legião de seguidores. Que mais? Mais uma aqui. Daniel. Quem trabalha com criação e curadoria e quer criar um espaço de credibilidade, você aconselha a dividir a conta pessoal? Cara, isso é secundário, viu, Daniel? Se vocês entrarem no meu Instagram, ele tem 3 coisas basicamente. Ele tem a B, ele tem os meus sobrinhos e a OMA. Então, mas eu me relaciono com clientes pelo meu Instagram. Quando eu posto alguma foto de obra, tem clientes que se interessam, que falam, porra, isso aqui tá à venda, quanto custa, tal. Então, desde que não seja uma coisa, sei lá, vulgar, escrachada, a não ser que o vulgar e o escrachado seja a sua linguagem, cara, é por aí, é você criar o conteúdo de valor, independente de seja uma conta pessoal ou se for uma conta profissional. Ó, eu tô vestindo uma camisa da OMA. Eu tô de pijama por baixo, mas eu tô vestindo uma camisa da OMA. Isso tem um significado de posicionamento, né? Então você usar uma conta profissional ou uma conta pessoal também tem um significado de posicionamento. Então pensa nisso, acho que talvez seja por aí a resposta. O Derner fez uma outra pergunta. Se quiser gravar podcast da OMA, além dos áudios das lives, tem estrutura de gravação e edição lá no Instituto. Opa! Tá aí, ó, já tenho 2 plays e já tenho um estúdio para gravar. Valeu, Denner. Valeu. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Tá fazendo sentido para vocês aí? Vão mandando mais perguntas, vão comentando aqui embaixo. Pô, tinha alguém fazendo umas perguntas que tava aparecendo aqui em cima, mas eu não tô encontrando elas. Ele fez algum comentário, se galeria... Eu não tô encontrando. Não sei se foi, deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se eu acho o nome. Será que foi o André Felipe? Acho que foi o André. Ô André, manda de novo pela caixinha aqui de baixo, eu não tô achando suas perguntas. Vamos responder mais uma. Acha que pode ser estratégico postar no Instagram profissional alguns conteúdos mais pessoais para criar uma intimidade? Total. Uma intimidade com seguidores e qual a medida? A gente não quer se relacionar, no final das contas mesmo, a gente não quer se relacionar com uma máquina. A gente quer relações verdadeiras, a gente quer relação real mesmo. E se você deixa o seu Instagram muito institucional, se você não dá um peso de humanidade para ele, fica aquela coisa fria, fica aquela coisa distante. Eu acho que vale sim você ponderar, e aí a medida é você que tem que saber o quanto você quer se abrir, o quanto você não quer se abrir, para você balancear, né, o que é profissional, o que é pessoal, enfim.
Eu não sei se tem uma medida, uma proporção exata para te falar, né? Olha, tantos por cento de cada um. Mas eu acredito muito que vale muito esse balanço aí entre pessoal e profissional. Deixa eu ver aqui, tem mais umas coisinhas pipocando aqui. Hello? O que eu fiz aqui? Eu virei a câmera? Eu tinha virado a câmera. Tem umas coisinhas aqui. Perguntas. Relações verdadeiras, é isso aí. Tem umas solicitações aqui para transmitir ao vivo com as pessoas. Alguém quer entrar ao vivo aí? Drops do Estadão é um exemplo de como personificar o conteúdo. Cara, eu adoro o Drops do Estadão. Adoro, a B comentou aí. Eu sou muito fã, acho que o tipo de conteúdo que eles geram é muito legal. E é um jornal super sério, super íntegro. Enfim, e eles conseguem produzir, fazer brincadeira, torna a coisa, muito humana. Enfim, tem gente que vai se dedicar, tem gente que não, né? É básico. Mais uma pergunta aqui que mandaram. Eu uso basicamente o Instagram para criação de conteúdo. É interessante ter outras plataformas? Site? Qual a importância real do site? Denner, você tem que encontrar a plataforma que mais faz sentido para o seu conteúdo. Talvez hoje a plataforma que mais faça sentido para o seu conteúdo seja o Instagram. Mas, por exemplo, existe uma coisa que parece longe, mas não é que quem tem uma conta no Instagram não tem nada. Quem tem uma conta no YouTube não tem nada. Quem tem uma conta no LinkedIn, no Twitter, no sei lá o que, não tem nada. Por quê? Porque se um dia essa rede social decidir sumir, decidir fechar, que nem fechou o Orkut, por exemplo, cadê seus seguidores? Cadê suas fotos? Cadê o seu histórico? Cadê tudo? Então, dentro de um site que é seu, você tem o seu conteúdo para sempre. Dentro de um site que é seu, você pode captar lead, você pode controlar as pessoas que entram, você consegue mensurar as pessoas que entram. Então, dentro de um site que é seu, você tem controle pleno sobre as coisas que estão acontecendo. E dentro de uma rede social, não. Dentro de uma rede social, por mais estável que seja, é sempre na mão do outro. Se a China, a Rússia, por exemplo, você acha que o WhatsApp funciona normal na Rússia, que o Instagram funciona normal na China, que funciona normal no... Então, não dá. A gente diria que não ia chegar no passo que nós estamos. Então, nunca dá para suspeitar do próximo passo e não quero polemizar aqui, não quero entrar nessa discussão política. Eu acho que vale uma live só para a gente falar sobre esse tipo de tema. Mas é o que eu acho de ter um site. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem umas solicitações para entrar ao vivo. Será que eu bato? Já são... não, tem mais pergunta. Alguma dica de como encontrar sua voz para comunicar bem o valor do seu trabalho? Puta, que difícil, Cristina. Alguma dica de como encontrar sua voz para comunicar bem o valor do seu trabalho? Eu acho que é tentativa e erro. Acredito muito nisso. E sempre você tá tabelando, você tá organizando as respostas que vêm do seu próprio trabalho, né? Se você conecta mais com o público X, mais com o público Y, se são mais mulheres, se são mais homens, se é mais jovem, mais idoso, se é, sei lá, e aí você ir moldando, porque muitas vezes, isso é interessante, muitas vezes o que você fala não é exatamente o que a pessoa escuta. Escuta no sentido de entendimento. Então você acha que você está falando uma coisa e as pessoas não estão entendendo exatamente isso que você está falando. Então vale muito você ter o ouvido atento de volta, né, para a resposta do seu público, para você ir formatando sua voz conforme o que eles respondem. E aí na tentativa e erro e vendo o que funciona mais ou funciona menos. Deixa eu ver se tem mais perguntas.
Se não tiver mais perguntas, nós estamos, são 21h49, a gente já está aí a 50 minutos de live, passa voando. A ideia é que a gente faça sempre no máximo 1 hora já é bastante tempo. Por isso, valeu de vocês estarem aqui. Curte, comenta, lembra do engajamento que eu comentei? Parece que não, mas esse coraçãozinho faz diferença, esse aviãozinho que você vai mandando para as pessoas faz diferença, porque o Instagram vai, só falar do coraçãozinho, começa a subir um monte de coração aqui. Esse engajamento que vocês vão fazendo com a live vai qualificando a live melhor e a live vai chegando a mais pessoas. Então isso também é importante. Vou deixar os 5 últimos minutos aqui para chamar 1 ou 2 pessoas para entrarem. Vamos ver quem pediu aqui, o da Fernanda primeiro. Fernanda, eu vou te chamar aqui, Você consegue... Deixa eu ver aqui, A Fernanda... que botão não tá funcionando. Sei lá, chamei a Fernanda, parou todos os outros botões. Eu nem sei o que eu fiz, na verdade, né? Porque tava aqui transmitir com pessoa tal. Aí eu pus a Fernanda e o Daniel. Guardando o Daniel. O Daniel deu certo. Deixa eu ver se o Daniel tá aí. E aí, Daniel? Ops, me pegou no susto, tudo bom? Te peguei no susto. Pô, você pediu para transmitir junto, meu? Não, é porque quando a gente entra, a gente acaba clicando, solicitar para sumir logo. Não, sem problema. Não, mas é isso mesmo, parabéns pela live, né? A gente acaba aprendendo bastante. E a gente que está aí na criação, estudando um pouco a área, é bom saber o backstage um pouco como funciona. É isso aí. A ideia é que nas próximas semanas... Aliás, se vocês tiverem sugestão de outros temas, que vocês tenham dúvida sobre mercado, sobre galeria, sobre precificar obra, sobre colecionadores, vai escrevendo aqui. A Milena também está acompanhando a live comigo. A Milena trabalha com as redes sociais da OMA. Ela vai anotando para a gente pôr no pipeline aí das próximas lives. Então, obrigado por ter acompanhado. Valeu mesmo. Valeu as perguntas, valeu a interação. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, tamo junto. Deixa eu tirar o Daniel agora. Quem mais tinha pedido? A Fernanda tinha pedido? Será que a Fernanda quer entrar? Eu vou pegar ela no susto também. Não, acho que a Fernanda nem tá mais aqui. É isso aí, eu vou pegar vocês no susto, hein? Que mais? Tem mais uma pergunta aqui. Tá chegando ao final. Você tem notado diferença na relação do público? Você está na relação do público que frequenta a galeria a partir do posicionamento dos artistas nas redes sociais? Não muito, Daniel. A gente vai em vários momentos voltar nessa questão, né? Viver é um ato político. Cada artista tem um tipo de posicionamento, né? E eu respeito, né? O fundamental é a gente respeitar e dar espaço para todos os tipos de posicionamento. E os meus clientes também têm tipos de posicionamentos diferentes, os artistas têm os tipos de posicionamento dele. É lógico que cada galeria, a galeria ela acaba ficando muito a cara do galerista, porque é fundamental, a gente não compra o que a gente não vende o que a gente não compra. Então não adianta eu tentar te vender essa garrafa de água se eu não acreditar nessa garrafa de água. Vai ficar vazio, vai ficar superficial, vai ficar ruim. Então todo tipo de arte que entra dentro da OMA, ele em algum lugar ela se conecta. É só vocês prestarem atenção, em algum momento a gente pode falar sobre isso, mas em algum lugar ela se conecta. Por quê? Porque todas elas têm um pouco do Tomás também. Então a galeria vai ficando com uma cara. E é natural, e vai ter público para OMA, assim como tem público para Raquel Arnaud. A OMA é essencialmente diferente da Raquel Arnaud. E não significa que a Raquel Arnaud é melhor ou pior, que a OMA é melhor ou pior. É só diferente. Lá ela tem uma linha muito mais concreta. A OMA tem uma linha diferente, que é diferente da Luiz Estrina, que é diferente da Zipper, que é diferente da Bianca. A Bianca também está aqui, ela também é galerista, vocês também podem pôr ela na berlinda aí e fazer pergunta para ela.
Cada galeria vai ter um pouco da cara vai ter a sua cara própria. E acho que isso é positivo. Aí o Tom fez uma pergunta. A Cristina fez um comentário. Tudo que tu disse é super interessante de explorar. Obrigado, Cristina. Valeu mesmo. Cristina, a gente já se viu algumas vezes aí. Ela tá no laboratório. O Michel também. Boa, valeu, Michel. Michel também é um dos colaboradores da OMA. O Michel também trabalha lá em produção, junto com a Vi. Também trabalho fundamental para a gente estar onde a gente está. Valeu, Michel. O Tom, como funciona a crítica de arte hoje do ponto de vista de galeria? Puta, Tom, uma pergunta difícil, um pouco fora do tema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar a sua pergunta como uma sugestão de tema para uma próxima live, tudo bem? Para a gente falar sobre crítica de arte. E aí a gente pode pôr uma pessoa aqui, trazer uma pessoa para contribuir também com isso. Acho que é melhor a gente falar assim do que passar uma pincelada muito superficial. Tem mais uma pergunta do Grande ABC Cultural. Se for interessante para vocês, posso colaborar em próximas lives com o tema relacionamento com imprensa. Porra, demais! Demais, demais. Olha lá, olha que legal. Eu não sei o nome de quem está postando, mas o Grande ABC Cultural, obrigado, cara. Eu tenho uma responsabilidade enorme com o ABC. Eu sou bairrista, gosto muito. Uma dos recortes curatoriais da OMA é regional, é território. Então, vale muito essa ajuda de vocês. A gente tem 2 pessoas em comunicação na OMA. Uma pessoa faz relacionamento com imprensa, né, assessoria de imprensa e relacionamento com imprensa, que é o Andrei, e outra pessoa faz redes sociais, que é a Milena. Então, a nossa área de comunicação são 2 pessoas que fazem. Valeu, vamos considerar a sua proposta sim, brigadão. Ó, a Bianca, a contribuição da Bianca é tão rica quanto todas que a gente está pondo aqui. A Bianca também tem uma galeria lá na Vila Conceição, e também tem artistas muito bacanas, a gente já participou de mesmas feiras juntos. Já aconteceu muito engraçado de eu estar saindo de um colecionador e entregar uma obra, e a Bianca está chegando para entregar uma obra no colecionador, a gente se cruzar no elevador. O nosso mundo, ó, é desse tamanho. Concordo, mas acredito que, respondendo à pergunta do Daniel, acredito sim, os artistas também conseguem gerar visitação e engajar o público, aumentando a visitação da galeria. Eu, pelo menos, já vivenciei isso algumas vezes. Sem dúvida, Bianca. E mesmo, né, voltando na pergunta do Daniel, quando a gente abre uma exposição, grande parcela do público que vai atender a exposição é o público do artista, e uma outra parcela é o público da galeria. Então, o artista tem muita responsabilidade de trazer tráfego, sim. Muito bem, 3 minutos finais. Galera, queria agradecer demais, curti muito essa primeira live, bastante gente passando por aqui, bastante gente agradecendo, curtindo. Quarta-feira que vem tem mais, a gente vai tentar manter sempre o mesmo nível, sempre entrar num tema mesmo e pensar a mão na massa para vocês anotarem lição de casa lá e praticar. Um pouco do DNA da OMA de formar, né? Uma galeria formadora também. Então, puta, tô muito satisfeito do bate-papo que a gente teve hoje. Vou fazer sempre nesses formatos. Vão interagindo aí pela rede social, pelo Instagram da galeria, mandando pergunta, mandando sugestão de tema, de tudo, que na medida do possível a gente vai atender tudo. E tô feliz também porque a partir de hoje a partir dessa semana a gente entra numa outra esfera com as redes sociais da galeria, né? Vamos ainda, lógico, ainda tem um período de aquecimento dos motores, mas vamos começar a bombar lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em todos os lugares. Beleza? Obrigado mais uma vez. Boa noite a todo mundo. Valeu pelos parabéns, valeu pelas comemorações, pelos corações, pelos envios, por tudo. Valeu. Bianca, esteja aqui na próxima quarta-feira, que eu vou pôr você para falar junto comigo, tá bom? Aí são 2 galeristas aqui. Beijo em todos, bom descanso, lavem as mãos, fiquem em casa e
É isso. Tamo junto. Até!